Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Vou convidar a professora, e seja que Deus quiser. Ai. Enquanto ela não entra, gente, eu vou pedindo para vocês. Oi, professor, Olá, tá conseguindo me ver? eu consigo. E você? Eu não, mas eu acho que a gente consegue fazer a live assim, né? Tranquilo, Só se tá cortada a minha cabeça ou não, se dá para ver. tá um pouquinho cortada. Tá um pouquinho? Um Ajusta um pouquinho. pouco mais para cima? Isso, mais para baixo. Baixo, baixo, desce. Tá pior. Tá, Tá com um delay aqui. tá com delay. E agora, professora, ficou melhor ou tá Um pior? pouquinho mais para baixo. Acho. Não, não tá. Mais? Não, acho que tu sobe um pouquinho, tenta. Isso, um pouquinho mais agora. Quem mais? Isso. Agora, E agora? agora sim. Melhorou. Fechou? Então tá. Perfeito. Então, antes de mais nada, pedir desculpa, né, professora, por todo esse transtorno aí, porque não sei o que está acontecendo, né? A gente fez o teste e a gente conseguia ver um ao outro, mas agora ao vivo não está funcionando. Mas tudo bem, se a gente consegue fazer a live dessa forma. Gostaria de ver a professora, né? Mas eu Tranquilo. acho que podemos tocar assim. Antes de mais nada, né, dar boa noite a todos que estão aqui entrando, as pessoas que vão assistir a nossa live depois, né, porque o tema de hoje é um tema interessante, é um tema importante, na verdade, né, tanto a nível para a própria fauna, né, para os próprios animais, como também para a sociedade, que chega a ser até um alerta, né, professora? Isso. Então a gente vai entrar nesse mérito do que é o protetor de animais, né? E falar um pouquinho sobre esse tema que eu vejo que é um trabalho árduo, um trabalho generoso da parte das pessoas que fazem esse tipo de atividade. Então, professora, antes de mais nada, eu gostaria que fizesse uma apresentação, né, breve, apesar que já conhecem a professora de outra live, enfim, mas eu gostaria que a professora fizesse novamente sua apresentação, falar de formação, enfim. Então, eu te passo a palavra. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos, né, que estão aqui acompanhando a gente novamente. Meu nome é Cristiane, eu moro aqui em Blumenau, eu sou formada em Ciências Biológicas, sou professora de Ciências e Biologia e eu sou protetora independente de animais na cidade aqui, né? Atuo aqui mais no bairro Boa Vista e no momento eu estou no laboratório de ciências da minha escola. Certo, professora. Então, a gente vai entrar no nosso tema de hoje, né? Que, como eu já falei, é um tema importante, que é protetor de animais, né? Antes de mais nada, professor, eu queria entender, isso é bem uma curiosidade minha. O protetor de animais, ele é o quê? É uma instituição, ele é uma ONG, ele é um estilo de vida? E até eu já aproveito essa oportunidade para fazer um gancho de entender o que é ser um protetor de animais, né? Que não é simplesmente fazer uma ação e achar que aquela ação mudou toda uma vida, né? Tem todo um processo aí por trás. E também já gostaria de entender, do ponto de vista da professora, o que motivou a ser uma protetora de animais, né? Se foi a questão do próprio curso de ciências biológicas, como a professora apontou, ou se é algo que veio mesmo do íntimo da professora, dos princípios morais e assim por diante. Então eu passo a palavra para a professora. Então, vamos lá. Um monte de perguntas, né? Vamos destilar o negócio. Não, protetor Qualquer independente, coisa, qualquer coisa, professor, eu posso repetir sem nenhum problema. tranquilo. Na verdade, para mim, né, ser um protetor de animais é uma missão, né? Isso para mim é uma missão. Eu fui chamada, né? Porque eu acho que na vida todos precisam de apoio, de amparo, né? E as pessoas têm esse amparo, o apoio. Os animais, eles não têm, né? Eu vejo na rua eles serem invisíveis. E eles sentem fome, eles sentem dor, eles sentem frio, eles sentem medo. E o ser humano irresponsável coloca eles na rua, porque eles não são animais de rua, eles foram colocados na rua por seres humanos.
Então, isso é o que me motiva, né, a fazer esse trabalho todos os dias. Então, como eu falei, eu atuo aqui em Blumenau há mais ou menos 5 anos. O que é ser um independente, né? Isso quer dizer que eu não tenho ninguém que me financia. Eu não tenho nenhuma instituição por trás, eu não tenho prefeitura, eu não tenho nada. Ninguém me financia. Eu trabalho sozinha, sozinha entre aspas, né? Eu tenho os agarrapatas que eu falo sempre, né? Então, assim, são pessoas que ajudam, né? Que dão uma carona, que guardam os tapinhas, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, né? Explicar, mas eu não tenho, assim, nenhuma empresa que me mantém. Então, eu trabalho independente. Isso foi uma escolha minha, ser independente, né? Porque eu poderia ter me juntado com uma ONG, com um abrigo, mas eu passei por ONG, passei por abrigo, as ideias não bateram, né? Mas se eu não fosse experimentar, eu não saberia, né? Então, eu passei por tudo e eu resolvi ser independente mesmo. Foi uma escolha. No caso ali, né? A questão de ONG, né? Eu passei para divulgar as castrações, então eu fiquei muito tempo divulgando castrações. Então, eu já conscientizava as pessoas, né, sobre a importância de fazer as castrações. Então, elas vinham até mim para pegar os cupons. E fiquei, depois, uns 2 anos dentro de abrigo. Então, trabalhei com abrigo também, de animais. E, como eu falei, as ideias não bateram. Daí, eu optei por trabalhar sozinha. Foi uma ideologia mesmo. O que eu falei, a motivação é tantos anjos pedindo ajuda, né? E as pessoas passando e ignorando. Como continuam ignorando, né? Cada dia que passa, mais pessoas despejam, né? Os animais, assim, eles simplesmente eles servem por um momento e daqui a pouco eles são descartados. É o que a gente vê. Tu perguntou ali do curso de biologia, né? Se foi motivação do curso. Para mim não foi, né? Então, assim, a gente trabalhou ali, alguns trabalham com resgate de fauna, tudo, né? Não foi o meu caso, né? Eu nunca trabalhei com resgate de fauna. Com recuperação, alguns trabalham também, mas não foi o meu caso. A gente até ajudou, assim, né? Com alguma coisa, mas não foi bem isso, né? Isso veio muito depois para mim. E acho que era isso que tu tinhas pedido, né? Tem mais alguma coisa que ficou em aberto? Não, agora eu fiquei curioso sobre a questão que a professora comentou sobre o abrigo. O abrigo seria justamente um canil ou o abrigo seria a professora abrir as portas da sua própria casa para poder ali, né, abraçar esses animais e depois, claro, ter todo o destino deles de doação e tudo mais. Como é que funcionou essa questão do abrigo? É mais uma curiosidade que me chamou mesmo agora a atenção. É que assim, tem alguns protetores que eles são, a gente diz que eles são acumuladores, né? Então eles acabam ficando lá com 100, 150, 200 animais, né? Aí assim, esse eu não vou doar porque o meu filho gostou. Esse eu não vou doar porque ele é bonitinho. Esse eu não vou doar porque eu tenho, enfim, sempre vai ter um apego, né? Então acaba ficando lá os animais empilhados, né? E assim, na real, o que que eu faço, né? Eu resgato, eu recupero, dou a saúde para eles que eles precisam, né? Tento tirar os traumas que eles têm e eu coloco eles novamente para uma condição de vida melhor, porque eles não têm que ficar comigo. A minha concepção é essa, eu tenho que fazer o melhor por eles, né? Dar dignidade e dar a eles a oportunidade de ter lares amorosos, né? Então, esse é o negócio aqui. Então, por isso que abrigo para mim não é solução, né? Eu preciso sim do espaço para que eles fiquem temporariamente, né? Até recuperar. E depois eles vão para os lares. Entendi, prof. Então, agora fica com Pede a pra mandar aviãozinho. aviãozinho? Ah, tá. Na live, convidar as pessoas pra vir assistir a gente. Certo. Cris, eu acabei de receber aqui um comunicado da Nana pedindo para o pessoal que está entrando agora na live, se puderem compartilhar com seus amigos, parentes, enfim, para poder, né, vir assistir aqui um pouquinho e entender como é que funciona essa questão, né, dos protetores de animais. Isso é bem bacana. Obrigado, Nana, por lembrar a gente de fazer essa ação. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, por favor, pode fazer o comentário de vocês, que com certeza a gente vai respondendo aqui ao longo da nossa conversa. E professora, então vamos entrar aqui com uma segunda pergunta, que é justamente o que faz um protetor de animais, né? O que a professora faz nesse sentido
dos animais. Apesar que já deu uma pincelada, né? Mas se puder abordar um pouquinho mais sobre esse tema? Bom, eu sempre digo que protetor de animais é bombril, né? É mil e uma utilidades aqui. A gente não tem, assim, né? A gente se dedica mais, né? De corpo e alma. A gente não tem hora, não tem dia, não tem aquela coisinha assim, tipo férias, final de semana, feriado. Esse troço não existe, trocinho não existe mais muito para nós, assim, né? A gente está meio que à disposição, né? A gente tenta organizar a vida dentro da possibilidade, né? E como é que funciona assim, né? Resgate. Vou te dar um exemplo. Ontem à noite eu estava em casa, né? Depois que eu fiz um atendimento de um cão aqui que eu tô medicando, tenho medicação para dar 10 dias para ele. Aí tá, beleza. Tu já veio do atendimento, toma banho, né? Troca de roupa, aquela coisa toda que tu tá, os bichinhos pulam, aquela coisa toda, chuva ainda ontem à noite, que Deus mandava aqui. Tu vai jantar e tu vai dormir. Aí vem uma mensagem no grupo da rua. Apareceu um cachorro aqui, alguém conhece? Aí, beleza, daí tu já pega e vai atender o cachorro também. Leva água, leva comida, leva panos, né? Enfim, faz foto, divulga, né? Então a gente não tem assim hora, né? A gente vai fazer o atendimento conforme a necessidade. Então a gente faz o resgate quando é possível, né? A gente faz a recuperação da saúde. A gente faz os tratamentos quando necessários, por exemplo, ali, né, que está sempre divulgado ali o tratamento do amoroso, a gente acabou o tratamento dele, que foi 10 dias de medicação. O astro, que eu falei agora, né, eu estou com 10 dias de tratamento de otite dele, ele foi castrado, daí teve a medicação também de castração. A gente administra as necessidades conforme precisa, né, vacina, ração, banho, vai repondo, né, o que vai precisando para eles. A gente faz as entrevistas de adoção, que não é fácil, né? Eu sempre digo, essa parte eu gostaria de terceirizar, mas não dá, a gente precisa fazer, né? E assim, cara, é bucha. É cada ser humano que aparece para fazer uma entrevista contigo que dói, sabe? Fora os horários, às vezes é 1 da manhã, 2 da manhã, é meia-noite, e os caras não têm discernimento, eles vão te mandando mensagem assim no meio da noite, sabe? Mas enfim, o monitoramento das adoções, que é muito importante também, né? Não a missão não acaba, né? Você entregou o animalzinho para a pessoa, a gente tem que saber como eles estão, né? Então, se ele está se adaptando, se todas as pessoas da casa se deram com ele, se os outros animais também se deram bem, né? E, enfim, e se não deu certo? Se não deu certo, eu já entreguei, acabou? Não, eu vou lá e busco de volta, né? Se eu vejo que tem algum problema, se o animal não se adaptou. Já teve casos assim que a pessoa não pôde mais ficar, ficou muito doente. A gente vai lá e busca de volta. Outra parte também que eu faço, né? Orientação. As pessoas pedem muita orientação também sobre o que fazer com o resgate dos animais, né? Eu ajudo também a comunidade com os mutirões de castração, que a prefeitura disponibiliza uma vez por mês mutirões. Então, a gente administra as vagas, né, uma vez por mês aqui, distribui, faz a seleção, né, conforme a necessidade deles. E também faço a divulgação, né, porque as pessoas não sabem, não têm acesso, às vezes, à rede social direito, né, então, como a gente já tem visibilidade nas redes, então, eu divulgo nas minhas e mais nos 17 grupos de animais que tem no Facebook. Então, o meu cachorro fugiu, vamos tentar achar, o gato precisa de uma medicação, vamos tentar conseguir medicação, ração, enfim, adoção, né? Semana passada a gente concluiu assim um atendimento que a pessoa estava com um cachorro que precisava de atendimento, mas ela tinha mais 3 cães para adoção, ela precisava doar. Né? A família estava com uma necessidade muito grande lá de saúde e a gente conseguiu que 3 cães fossem adotados. Então, a gente faz também esse meio de campo, sabe? Olha só, eu não fazia ideia que era tanta coisa que se fazia essa questão do protetor, né? Porque eu achava que era simplesmente resgatar o animal, fazer todo o tratamento que precisava ser feito, higienização, alimentação, caso fosse necessário ali a medicação, e depois teria esse destino, né, da doação e fecharia o ciclo, né? Essa parte ali do monitoramento me chamou bastante atenção.
Isso é muito bacana, isso é muito interessante, professora, porque justamente é isso, não é simplesmente fazer toda a ação que vocês fazem para chegar lá na frente e o animal ser, né, como a professora comentou, ser descartado, porque realmente essa é a palavra que define, né? Não tem outra palavra. Eu sempre digo que a gente acaba criando vínculos, né? Na verdade, os vínculos eles vão se estendendo, né? Eu tenho contato com pessoas que pegou o primeiro cão que Olha, eu adotei, que eu doei, né? Então, assim, hoje, por exemplo, até tem uma situação interessante, né? O Yoda, que foi adotado já faz um mês e pouco, quase, 2 meses, e a pessoa que ficava com ele de lar temporário, ela foi visitá-lo em Rio do Sul. Ela estava para o Rio do Sul passeando, então ela foi visitá-lo no lar, no lar amoroso. Então, assim, a gente cria vínculo, né? É bem interessante isso, né? É muito legal. Porque as coisas não acabam, né? sim. Até, professora, eu já vou aproveitar que eu vejo ali que tem algumas perguntas, né? A Nana mandou 2 perguntas, mas eu vou segurar elas porque ela vem de encontro ao que eu tenho aqui registrado. Mas o que me chamou a atenção é justamente essa ação, né? Que as pessoas ligam, as pessoas mandam mensagem, né? Mas como é que funciona efetivamente essa ação, né, do resgate? Essa intervenção, né? A professora vai lá, usa algum equipamento, a professora vai e faz. Porque muitas vezes o animal vai estar acuado, vai estar estressado, né? Como é que Uhum. é feito todo esse procedimento, professora? Olha, normalmente a gente não trabalha, eu não costumo ir sozinha, né? A gente normalmente vai em duas pessoas, aí eu tenho que pedir para alguém comigo, né? Alguém que possa, que esteja disponível, que consiga. Aí a gente vai com os equipamentos que a gente tem, salsicha, biscoito, e caixa de transporte, coleira, né? Mas assim, nós já E, a tivemos. boa, Oi? e junto com a boa fé, né, professora? Isso, já teve caso aqui, né? Por exemplo, a Arlequina, né? Que tá ali, que a gente já resgatou. A Arlequina eu levei 2 dias para poder resgatar a Arlequina, né? E teve uma outra situação ali que a gente levou 2 semanas. Foram 2 semanas que a gente ficou e eu peguei na rede, né? A gente foi uma força-tarefa de 4 pessoas. E eu chamei até o bombeiro, né? Porque assim, o mato era muito alto, era aqui na pedreira, né? Então eu tive que chamar o bombeiro, pedir ajuda, disse, olha, não tenho facão para cortar mato, eu preciso da ajuda de vocês. Aí o bombeiro veio, né? Realmente eles vieram, me ajudaram, desceram um pouco o mato. E eu tinha ganho justamente umas redes aqui de apartamento, né? Daí eu fiz uma costura de rede aqui, pau nos cornos, taquei a rede no cachorro. Aí eu disse, ó, um segura aqui, outro segura lá, e abre a caixa de transporte e vamos lá. A gente trabalhou com rede, né? E funciona, sabe? Só que tu tem que ter calma, né? Extrema paciência e ser rápido, né? Não pode pensar. Eu sempre digo, não pensa, abre a caixa e vamos embora. Porque é aquilo que eu comentei, né? Que provavelmente o animal passou por um estresse, né? Tá passando por um estresse. Ele já foi abandonado, ele tem já aquele sentimento de que qualquer pessoa que vier perto dele vai causar algum mal, né? E fora os traumas que ele já carrega, né, por ter chegado até essa situação, né? Vai saber se ele já não sofria maus tratos, enfim, era batido, faltava alimentação e assim por diante, né? É, Então, realmente deve ser uma força-tarefa em tanto, né, professora? sim, a gente não pode, né, perder a fé, a gente não pode desistir, né? Aquela coisa, a gente tem que ir lá ser perseverante no negócio, né? Então, a gente vai sempre, né? Combina antes, né? Faz todo um acordo, toda a estratégia, né? Para depois poder trabalhar, né? E trabalhar com fé. Professora, agora uma curiosidade que surgiu, né? Dentro dos resgates, a professora tem um número de quantos animais já resgatou? Olha, eu até nesses 5 anos, assim, eu acho que já deve ter dado quase que uns 100 animais no total. Certo. E teve algum que foi o mais desafiador assim, de todos? Fora aquele que ficou quase uma semana tentando pegar e não conseguia? Teve o Iron também, que a gente ficou 2 dias para tentar pegar, que foi um outro também. Aí a vizinha conseguiu pegar na caixa com um presunto. A gente ficou
tô lá lutando, e ela foi lá e conseguiu pegar. Então, assim, às vezes é um dia, né? Tipo, passou algumas horas, né? Aí ele relaxou, daí ele tá mais suscetível a ser capturado, né? Só que assim, quando tu tem uma rua muito perigosa, né? Aí tu fica preocupado, aquela coisa toda, daí eles vão pro meio da rua, eles não ajudam muito a gente também, né? Daí a gente já não dorme à noite, aquele troço todo, né? Mas é bem complicado. Teve, assim, uma situação que eu passei aqui com uma labradora, Hum, né? Que eu aqui com quatro, ela estava no cio e tinha 4 cães junto com ela. Então, assim, foi bem complexa aquela situação também. Mas no fim a gente conseguiu, né, resgatar, daí com 2 cães eram aqui do bairro e ficou um terceiro aqui ainda que eu acabei doando, né, depois. Acabei esperando que ele ficou doente. E tá com uma amiga minha também. Ele foi para lá em temporário e ele acabou ficando com ela. E professora, agora surgiu mais uma curiosidade quando falou do labrador, né? É comumente ter esses animais de raça ou de porte tendo esse resgate, ou é mais comum que seja vira-lata? É mais comum, bem mais comum os vira-latas, mas também já resgatei os de raça, né? É bem mais complicado trabalhar com os de raça, porque o raça todo mundo quer, né? Tu coloca ali para anúncio, Deus, cara, tu não dá conta, né? De tanta gente que quer, mas aí assim eu só penso, né, cara, qual é a diferença, né? De ser vira-lata ou de ser de raça? Tudo é cachorro, né? Aí quando tu posta um assim, eu tenho um mix de Rottweiler, né? Ali que é o Betão, eu tenho um mix de um outro ali também que é agora não tô lembrando lá o mix que é. Mas enfim, a Tiquinha. E todo mundo olha assim, mas não é puro, porque a cabeça não é assim, porque o rabo não é assim, porque a pata não é assim. Daí eu digo assim, pois é, mas qual a diferença? Late como todos os outros, tem amor, né? Eu acho assim, aí eles não querem por quê, né? Não, para mim não tem diferença, tudo é cachorro. E parece que é mais o prestígio, né, de ter o animal de raça do É mais que status, né? Não é nem pelo animal, não é nem por querer ter uma companhia, é só porque quer ter um cachorro de raça, só por status. alguém ficou bravo e já entrou na live. E tem Mas é bem isso. a questão do descarte também, né? Aí as pessoas acham assim, não, mas o de raça não é descartado também. Bem, Questão de doente, né? Quando eles ficam doentes, eles não querem gastar, daí eles simplesmente vão lá e descartam o animal e a gente tem que dar conta depois, né? é porque tem também aquela situação, né, professora? Quando é filhote, é tudo engraçado, tudo é bonitinho, né? Mas aí depois o animal vai crescendo, né? E muitas vezes esses animais de raça, né? O labrador, o pastor alemão, enfim, são animais que dão um porte grande, né? E É, se tu vive numa casa que é uma casa pequena, um apartamento pequeno, a pessoa começa a ter aquele, talvez, o pensamento de, acho que essa é a palavra. eu acredito que uma maneira de evitar esses descartes de animais é a conscientização das pessoas Apareça. de que os animais não são um brinquedo para tu dar para uma criança numa data comemorativa e que antes de tu adquirir um animal, tu tem que, seja ele comprado ou adotado, tu tem que estudar quanto tempo o animalzinho vive, quanto que vai ter de gasto, o que que tu vai ter para dar uma boa vida para esse animal, o que que tu vai ter que tirar do teu orçamento. Se tu tem condições de bancar isso, porque querendo ou não, tu tem que dar uma ração boa, uma comida boa. Se é um cachorro de pelo longo, tu tem que dar banho. E tudo isso, tudo isso é financeiramente e demanda tempo. Eles querem atenção, né? E fora os animais que também são hiperativos, né? Que tem que levar eles para Pra gastar energia. senão- Porque senão eles. Enfim. Professor, agora uma dúvida que a gente falou ali, questão sobre. Estamos falando mais da questão da fauna doméstica, né? Uhum. Parte de cães. Mas também já fez resgate, por exemplo, de gatos ou ou algum outro tipo de animal. Pode ser até animal silvestre. Não sei se já teve essa experiência ou não. Sim, além dos domésticos, né, os cães e gatos que eu trabalho, né, eu também trabalho com gatos em menor quantidade, assim, mas a gente também trabalha, orienta, né? Eu tenho um gato só,
que é o amoroso, que ele não é adotado porque ele tem felve, daí todo mundo acha que ele vai morrer, é uma coisa de louco, cara. Aí quando eu digo, você sabe o que é felve? Não, ele vai morrer. Eu disse, não, ele não vai morrer, ele só você fazer a manutenção certinha nele que vai dar tudo certo. Não, mas não adianta, eles acham que o bicho vai morrer. Aí no fim, assim, eu ajudo umas pessoas aí com gatos, né? Já ajudei bastante, mas agora, assim, gato para mim é mais complicado, né? Porque para conseguir lar temporário para gato é pior, né? Do que cachorro. Eu já trabalhei, assim, muito tempo atrás, quando eu ainda estava na faculdade, eu trabalhei com uma coruja, né? Porque meu estudo foi, né, de alimentação de coruja, daí na faculdade teve uma situação ali que um veterinário resgatou uma coruja, um veterinário de silvestre, daí ele deixou na minha casa para fazer os cuidados, né? Então eu fiquei com ela, acho que foi quase que 30 dias. Então eu fazia a alimentação dela, tudo, né? A observação, fiz todos os registros e repassei a ele. E aqui, eu já tive aqui na minha rua também alguns resgates de aves, né? Então, por exemplo, aqueles periquitos, né? De vez em quando aqui dá umas guerras de periquito, daí a gente resgata. Bem-te-vi é muito comum aqui, né? Também, eles caem do ninho ou uma pessoa acha um com a asa quebrada, asa machucada. Só que assim, silvestre, tu sabe que é problema para nós, né? A gente não pode cuidar, né? Daí a gente teve uns probleminhas aí com o outro governador, que era o Carlos Moisés, né? Que ele tinha tirado todo o poder da Polícia Ambiental, que aqui em Blumenau quem resgatava era a Polícia Ambiental, né? Então, a Polícia Ambiental não podia mais fazer nada e a gente estava sob os cuidados do IMA, né? E o IMA, para atendimento, eu não preciso nem te desenhar, nem te falar nada, né? É terrível, né? Eles não fazem atendimento, né? Então, assim, o que estava acontecendo? O pessoal estava me chamando, né? Então, eu estava orientando, né? Os que conseguiam fazer as orientações ali, cuidar do bichinho, ok. Os que não estavam conseguindo, a gente pegava e deixava na casa de algum amigo, né, que tinha paciência e conseguia fazer os cuidados conforme a gente ia orientando, aí pegava uma orientação com o veterinário, quando a gente também não sabia, né, precisa de uma medicação, aí o veterinário também dava, e a gente ia cuidando, mas assim, da forma que eles também pudessem depois voar, né, nada de cativeiro, nada, aquela coisa toda, assim. Mas acho que já foi uns 3 ou 4 bem-te-vi, se eu não me engano. Olha. Mas agora com a mudança que a gente teve ali, né? Teve o Jorginho Melo, daí ele já mudou também, ele já passou agora, a Polícia Ambiental pode voltar a resgatar, né? E o IMA continua a mesma coisa, tá terrível do mesmo jeito, eles não mudaram nada. Embora a gente tenha hospital veterinário aqui da FURB, a gente não tem acesso, né? Então, para nós é bem difícil, sabe? Então, deles resgatarem alguma coisa aqui. Nossa, então acaba sendo que no meio do que trancos e barrancos, né, professora? Em vez de ter todo esse subsídio, auxílio, né, tanto do governo do estado, né, questão do IMA, quanto ali da universidade, né? Tem E, mesmo da prefeitura, né? Disponibilizar. e a prefeitura também não disponibiliza nada, professora? Prefeitura não, infelizmente a prefeitura não nos ajuda aqui com resgate de animais, resgate de fauna não faz, né? Nem atendimento, nem orientação, nem nada. Tá? Simplesmente eles pegam e dizem assim, liguem para o IBAMA. Eu ri tanto, IBAMA, eu digo, meu querido, só para você saber, o órgão aqui de Santa Catarina, né, o responsável é o IMA, tá? Aí eu tive que dizer para eles que é o IMA que é responsável, tá? Mas, enfim, complicado. Aí a gente nem tenta falar mais nada, né? Faz o que dá e pronto. Só que o problema é que para fazer o bem tem poucos e para te sacanear tem um monte. Daí daqui a pouco aparece aí, olha aí, ó, a louca lá tem um bem-te-vi dentro de casa, ó, ela tem um sabiá dentro de casa. Daí tu acaba tendo que responder, né? Daí dá problema. É verdade. Esse é o grande problema de toda essa questão, né? Quer fazer o bem, não pode, e vem as pessoas querer te sabotar ainda, né? Uhum. Professora, vi que entrou um pessoal, né? Vamos dar boa noite para esse pessoal. Temos aqui o Lucas, que ele está falando que ele é médico veterinário de uma consultoria ambiental e atua nesse ramo, né? Que bacana, Lucas. Se tiver alguma experiência que tu queira compartilhar com a gente, fique à vontade para poder colocar aí o teu comentário. Professora, já vou aproveitar o gancho, né, daqui da Nana, que ela fez uma pergunta, que foi a primeira pergunta que ela fez.
como é essa questão do financiamento, né? Os tratamentos desses animais resgatados. Na verdade, a gente queria saber, né, sobre essa questão, né, da alimentação, como é que funciona, essa questão da medicação, né? Se um caso animal precisa. Como é que funciona? Quem é que banca esses tratamentos, vamos chamar assim? Então, né? Aqui eu trabalho, como eu falei, né? Eu trabalho sozinha, né? No sentido de que ninguém me banca, eu trabalho por eles, né? Então, a gente arrecada tampinhas. Há muito tempo atrás eu não tinha caixa, né? Então, eu bancava do meu bolso, essa aí mesmo. Que vocês também são agarrapatas aí na Itapema, né? Que bom. De vez em quando vem umas tampinhas aí. Então, eu não tinha caixa, né? Acabava fazendo, tirando do bolso. Daí um dia a gente sentou aqui com os amigos aqui, que a gente sempre tem um conselho aqui que nos orienta, nos puxa as orelhas também. Eles disseram, você não pode viver dessa forma, você tem que pegar e ter uma organização melhor, você tem que ter um caixa. Aí a gente organizou as tampinhas, no sentido, né? Eu já recolhia, mas tinha que ter um caixa melhor para a gente poder trabalhar, né? Para chegar você precisa levar um bicho no veterinário. Você tem que ter dinheiro. Você precisa comprar a ração, você precisa manter eles, né? Então foi aí que a gente começou com as tampinhas e os lacres de alumínio. E quando a gente tem uma necessidade maior, assim, né? A gente que pede ajuda na rede social, eu evito, né? Eu não gosto de ficar pedindo nada, né? Eu gosto de ter o meu caixa, de me manter mesmo, mas eu tive uma situação ali em fevereiro que eu operei a Tiquinha, que é a minha mix de boxer, que eu gastei R$ 4.150 numa cirurgia dela. Tive que fazer uma cirurgia grande nela. Então, assim, com as tampinhas eu não ia conseguir manter, né? E eu tinha outros animais para pagar também. Então, eu acabei, além das tampinhas, a gente fez um brechó, a gente fez um evento de café, a gente fez uma rifa. Então, eu planejei ela desde novembro do ano passado. Então, esse mês eu vou fazer isso, outro, aquela coisa toda. Então, a gente sempre faz planejamento, organização aqui, né? Então, as tampinhas e os lacres a gente chama de moeda social, né? Que é o que a gente pega, comercializa. Então, isso são dois pontos, na verdade, né? A gente está tirando aquele resíduo que não iria para o local correto no ambiente e está ajudando os animais. Ajuda a pagar os custos de ração, de vermífugo, de vacina, enfim, qualquer coisa que eles tenham necessidade, o banho, a tosa, eles precisarem. O lar temporário, né? Porque assim, eu tenho duas que moram no lar temporário em Gaspar, que é um lar pago, né? Eu pago R$ 175 para cada uma por mês, e fora a ração e as outras despesas, né? A gente tem pessoas que às vezes doam, né? Quando querem, quando podem, elas fazem doação. E, no caso, doam pelo Pix, quando querem, né? E uma coisa muito clara que eu quero deixar é que os meus dogs, eles têm conta bancária separada da minha. Eles são chiques, bem. Eles têm conta bancária. Eu faço caixa, né? Eu tenho toda a movimentação deles, né? Porque eu sempre aprendi na minha casa, né? A minha família sempre me ensinou a ser transparente, né? E o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Então, os meus dogs, eles têm o dinheirinho deles, é deles e pronto, né? Então, tudo ali. Qualquer R$ 1, R$ 2 gasto, tem nota, tem recibo, né? E é tudo transparente. Mesmo que não seja para mim, como foi um caso que eu pedi na semana passada, ração para uns cães aqui de uma família, né? Eu fiz a foto dos sacos de ração, eu postei, tá aqui, vou entregar, estou entregando, como eu recebi ontem, né? Então, tudo certinho sempre. Então, é dessa forma que a gente funciona, né? E eu não devo nada para ninguém, isso é muito bom, né? Porque tem protetor aí que está devendo, Deus me livre, né? Eles levam, vai ficando aquelas contas penduradas em veterinário, coitados, né? Não tem talvez a mesma organização, a mesma clareza, né? Então as pessoas, cada uma trabalha do seu jeito, né? Eu trabalho dessa forma. Até aí é uma coisa que me chamou a atenção, esse último comentário da professora, é de ter, né, esses outros protetores de animais com essas dívidas, né? Talvez realmente eles não tenham a mesma ideologia, né, que vem aí da vertente da professora, né, que é para o animal, pelo animal, né? E talvez a pessoa está mais indo por ego ou algo nesse sentido, né? Mas enfim,
Cada Pode um fazer um comentário. cada um tem a sua forma, né? Eu sempre digo, né? Cada um tem seu jeito de trabalhar, né? Então, por isso que eu optei a ser dessa forma, né? Fazer assim, respeito cada um, né? Eu também exijo que eles me respeitem, né? Eu sempre digo, né? Eu não sou brigadeiro e não sou café, então tô por aí. Muito bem, professora. Vou aproveitar aqui, né, dar uma boa noite para a Cíntia, que entrou aqui na nossa live. Cíntia, se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, fique à vontade. A Cíntia também é lar temporário, de vez em quando aparece um cachorrinho por aí, precisa de um lugar para ficar enquanto é castrado, para recuperação, ela fica com os cachorrinhos também. Muito bem. E a Cíntia é aqui de Itapema, né? Então, o povo de Legal. Itapema, fique ligado. Só não conta pra ela que. Só não conta pra todo mundo que ela é lar temporário, senão ela mata nós. E professora, agora uma pergunta que também foi a Nana que fez aqui pra gente. Como é que a gente pode ajudar, né? A professora fez ali, né, o comentário do Pix e tudo mais. Mas Além das tampinhas, né? isso, Já. além das tampinhas que a gente começou basicamente esse ano, né? Sim. A gente esse ano começou a fazer, a juntar as tampinhas, né, para a professora. E sempre que a gente pode, a gente tá mandando. Aí eu mobilizei a família inteira. Ontem, esse fim de semana, eu fui pra casa da minha mãe. A minha tia me veio com 2 garrafas PET de lacre e 3 garrafas de 5 litros de tampinha. Então, a próxima viagem para Blumenau vai ter tampinha, prof. Vai ter material. Que legal. Uhum. É assim que tem que ser, né? Eu digo, começa com uma, duas tampinhas aqui, daqui a pouco o movimento vai crescendo, né? As pessoas vão se conscientizando, né? E faz tanta diferença aqui, cara, não tem noção. Imagino. Até esse final de semana, na verdade, a gente tá começando a adotar essa prática, né? A gente tá ficando que nem os doidos na mesa das pessoas pedindo tampinha e lacre, né? Ah, tu me dá tampinha, me dá o lacre? Não, pode pegar. Aí a gente vai pegando, ele vai enchendo o bolso e quando vê já tá com uma sacola de tampinha, né? Porque realmente é aquilo que a professora comentou. Ia ser descartado, né? Ia virar um resíduo, não ia ter utilidade. E nesse sentido a gente consegue dar um dá para fazer duas coisas, né? Tanto para ajudar os animais quanto gerar matéria-prima para outras finalidades, enfim, né? Uhum. Mas, professora, como é que a gente pode ajudar? Então, né, eu sempre digo que todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Então, o que é o fazer alguma coisa? Como ela falou ali, né? Dar um lar temporário, né? Como a Cíntia ali, vocês falaram ali, né? Então, você pode abrir teu portão temporariamente para acolher um animal, né? A gente precisa muito, eu tenho muita dificuldade com isso, eu não tenho lar temporário. Uma carona social, por exemplo, eu não tenho carro, eu vivo de carona social, então sempre, será que você pode levar as tampinhas para mim para vender? Será que você pode passar num ponto de entregas de tampinha e recolher para mim? Posso? Pode levar um cachorro para mim para o veterinário? Pode levar o cachorro para entregar hoje lá para o lar, que eu gosto de ver onde eu estou levando, onde os cachorros vão ser adotados também, né? Então, assim, tá precisando buscar um remédio, uma ração, alguma coisa. Então, a carona social, ela é essencial, né? Também, né? Você pode alimentar um cão que está ali pela rua, está ali, você pode dar água, você pode fazer uma casinha ali com uma caixa de papelão, você pode abrigá-lo, né? Moro no apartamento, não posso levar para dentro, mas pode abrigar provisoriamente ali com água, comida e uma caixa de papelão. Você pode ser um ponto de entregas, como é o teu caso aí, né? Você pode recolher as tampinhas aí e divulgar, né? A gente divulga quando a gente retira as tampinhas, né? Divulga as pessoas. Você pode também achar um adotante, pode divulgar os meus posts, como foi o caso que a Nana fez aí, né? Hoje a Nina, ela é muito feliz lá na casa da Jéssica, graças à Nana, né? Ela me passou, a Jéssica queria adotar um cachorrinho e será que você fala com ela? Falei, e a gente pegou e fez toda a conversa. Inclusive, a Jéssica, na época, a gente foi e tinha um probleminha lá, porque era um lugarzinho que a Nina podia pular. E a Jéssica adaptou o lugar. Ela comprou uma cerca, uma tela lá, colocou. A gente foi lá ajudar ela a colocar, inclusive, né? E ela esperou. A Nina foi esperada, sabe? Assim, foi tudo programado para a Nina ir para lá. E ela é muito feliz. A Nina é feliz, ela é feliz, o Jorge é feliz. Eu acho assim, mudou totalmente aquela família, né? Eu acho assim, pelo contato que uma pessoa disse, ó, ela está querendo um animal, faz a entrevista. Então é uma oportunidade. Eu acho que muda totalmente a vida do animal e a vida da pessoa, né? Você constrói, né?
Então, isso... Aí tu pensa, besteira ficar compartilhando isso. Não, não é besteira. Ajuda muito. E, enfim, protetor, né? Cada um de nós pode ser um protetor e cada um de nós pode mudar a vida de um animal e pode fazer a diferença. É só querer. Só fazer alguma coisa. Ou seja, é questão de ter força de vontade e querer, né, professora? Aí. Ter esses dois cerne aí, a gente consegue ir longe, né? Uhum. Professora, comentasse ali de novo sobre a questão da entrevista, né? O que a professora busca na entrevista, né? Se a pessoa... O que a professora aborda nessa questão da entrevista? Se puder falar um pouquinho sobre? Primeiro eu pergunto se a pessoa já teve cachorro, né? Que é importante. E aí você pensa, para que quer saber? Para saber se conhece, por exemplo, bem um animal, a questão da rotina, a questão dos custos, que é importante, né? E a questão da adaptação, porque o animal ele precisa de um tempo para se adaptar. Ele vai para a tua casa, ele leva pelo menos 2 semanas a 1 mês, né? Para ele ficar confiante, né? Ele sentir que ele está integrado realmente, né? E vejo a questão daí tá, vamos falando sobre a questão dos custos, né? Eu mando a foto da ração, por exemplo, né? Que ele come, foto da carteirinha, peço para eles o vídeo do quintal, né? Onde você tem que me mandar se tem muro, se tem cerca, né? Se o apartamento tem tela, por exemplo, eu moro em apartamento, mas eu quero ver se tu tem tela, porque sem tela o animal também não vai, né? Tem que ter a questão da segurança. Então, isso já é o segundo ponto, né? A gente vai conversando ali sobre custos, sobre saúde, sobre as necessidades, sobre espaço, se toda a família está de acordo, porque não adianta eu querer e o meu marido não quer, o meu filho não gosta, a minha sogra detesta e todo mundo mora na mesma casa, e vai virar um inferno, né? E também a questão depois do vídeo, se realmente eles mandarem o vídeo, né? Eu vejo se o local é adequado, aí eu mando o termo de responsabilidade, que é o termo de adoção. Aí eles têm que preencher o termo de adoção. Eu sempre digo que é o meu divisor de águas, porque muitos não devolvem o termo de responsabilidade e adoção preenchido. Eles não querem se comprometer. Aí eu penso assim, bom, não era um bom adotante, então, né? Não mandou o documento assinado, tranquilo, não segue, não vai. Então, esses são 3 embasamentos que eu tenho para poder continuar uma adoção. Entendi. E, professora, agora surgiu uma curiosidade quando ela falou do termo de adoção, né? Já teve algum caso da professora de algo já... de usar força maior, por exemplo, polícia, justiça, alguma coisa nesse sentido, ou não? Para ir retirar animal, eu não... É isso que tu queres dizer? Sim, aham. Não, graças a Deus eu nunca precisei levar a polícia, né? Eu sempre consegui resolver de justa, assim, na boa, né? Na conversa, mas nunca precisei envolver, né? Eu já tive que fazer boletim de ocorrência, né? Para salvaguardar, né? Resguardar mesmo a situação, mas não de levar a polícia, não. Eu também não gosto disso, né? Eu acho totalmente desnecessário, porque eu acho que a gente não precisa, né? Mas tem protetor aqui que já teve situações assim que teve que realmente levar a polícia e seguir o negócio. Eu não, graças a Deus, não precisei. Espero não passar também, né? Perfeito, professora. A última pergunta que eu tinha para fazer, mas eu acho que a gente já respondeu, né? Que é como a gente pode se tornar um protetor. Eu acho que é basicamente ter força de vontade e querer fazer a diferença, né? Eu acho que se não for esses dois adjetivos, eu acho que não vai à frente, né? Bem Não sei isso. se a professora tem algum outro comentário para fazer em cima. Não. Para mim é isso aí mesmo, né? A gente tem que fazer, né? Olhar para os lados e tentar fazer alguma coisa. Tá certo. Ficar atento aos grupos dos bairros, porque todo mundo tem um grupo do bairro, da sua casa. É. E os animaizinhos, quando aparecer alguma notificação, nem que seja compartilhando ou levando uma raçãozinha. Uma coisa que eu faço é sempre ter ração na bolsa, né? Eu sempre tenho um pacotinho de ração na bolsa ou um potinho de ração, né? Então, nunca sabe o que vai encontrar na rua, né? Então, isso é uma prática já. Isso. A gente tem um comentário aqui, tirando os olhinhos da Cíntia, que eu acho que deve ser em relação ao que a Nana comentou.
Nós temos aqui o comentário da Márcia, que ela fala assim: conheça a Cris, faz um bom trabalho, sério e com muita dedicação e amor por esses seres indefesos. E eu acho que ainda poderia fazer até um adendo aqui, Márcia, que me fez pensar sobre o juramento do curso, né, de Ciências Biológicas, que é o seguinte: pela minha fé e pela minha honra e de acordo com os princípios éticos do biólogo, ser as minhas atividades profissionais com honestidade em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, com justiça e paz. Que eu acho que, basicamente, e é o que a professora exerce, né, em relação a esses pequenos seres que as pessoas acabam descartando e dando, enfim, coisas que não poderiam acontecer, mas que acabam acontecendo na nossa realidade que a gente vive aí. Então, professora, eu acho que a gente pode dar já fim aqui à nossa live, e é para você, né, a gente dar esse parabéns e tira o chapéu, porque realmente o seu trabalho é muito gratificante, é de uma extrema amor, compaixão, né, com esses animais, e realmente só tem que te dar parabéns por todo esse empenho. Eu Passa a gostaria, palavra, se quiser falar mais algum comentário. eu só gostaria de dizer, né, que o meu trabalho ele só acontece por conta de todas essas pessoas que estão comigo todos os dias, né? A Márcia é uma delas, né? A minha irmã também, né? Todas as pessoas, vocês aí recolhendo tampinhas, dando a oportunidade de eu explicar o que é um protetor, né? De conscientizar. São as escolas que abrem as portas para mim, para eu poder fazer as palestras também, né? Então, assim, cada pessoa, né, que me dá abertura e que se junta comigo, que agarra minhas patas, é que faz com que eu possa seguir adiante, né? E cada pessoa que adota os meus animais e cuida, me faz seguir também adiante, me faz seguir no propósito. Então, eu gostaria de agradecer a todos mesmo, né, de coração aberto, e pedir que mais pessoas me sigam e mais pessoas façam a diferença na vida desses animais. Só isso que eu tenho a dizer. Beleza, professora. Quer fazer algum comentário, esposa? Acho que é isso. É isso? Então, em referência, né, ao Dia Nacional da Defesa da Fauna, a gente trouxe a professora Cris para falar um pouco sobre o que é ser um protetor de animais, né? E mostrar. Diz pra professora comentar ali na live o Pix dela, para se alguém ficar na live. É verdade. E se alguém quiser fazer doação de ração ou não pode dar ração, mas quer ajudar financeiramente, pode entrar em contato com a gente ou mandar ali no Pix da professora, que se quiser dar em ração também, a gente manda junto com as tampinhas para a professora. Isso. A gente, pessoal, que está assistindo ou que vão assistir depois, fiquem à vontade para fazer os comentários, né? Pedindo ali como é que faz a doação, como é que, se quer doar em dinheiro, como é que faz a doação em dinheiro, quer doar em produto, como é que faz em produto, quer fazer doação das tampinhas, como é que fazem, nos chama ali no privado que a gente consegue responder. E professora, também se quiser deixar ali nos comentários essa questão que a Ana falou, por favor, fique à vontade também. Sim, E eu acho que pode falar. tu colocas ali, talvez eu coloco o Pix também, né? O Pix é o meu telefone, né? O dos dogs é o meu telefone. Certo. É o telefone? Qual é o número, professora? 47, eu coloco aqui. Vou botar. Vou pedir aqui para os bastidores colocar. Então, tá. É 47. É o número da professora mesmo? Então tá bom. A Nana já está aqui colocando pra gente. A professora também já colocou. Foi mais rápido. Mas eu vou salvar e vou colocar na publicação também. Isso. Depois a gente vai deixar também no encarte ali depois da nossa live todos esses dados, e todo mundo que quiser ajudar, gente, por favor, fiquem à vontade. E professora, então, a gente vai dar por encerrada a nossa live. Se quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. Para mim era isso mesmo, agradeço, né? E em outra oportunidade, se vocês quiserem chamar, a gente está sempre à disposição. Não, com certeza, professora, a gente vai chamar para outras entrevistas, outros assuntos, porque sempre tem o que falar e é importante fazer essa divulgação, né? Porque realmente eu não conhecia o que era ser um protetor de animais, como é que faz, o que faz. Tive bastante informação, né? Bastante conteúdo aqui que eu aprendi.
e coisas que já veio me surgindo aqui, né? Ideias que depois vou colocar no papel para ver como isso vai sair na prática. Eu vou conversar com a professora para ver mostrar essas ideias. E eu acho que é isso. Gente, agradeço a vocês, a todo que ficou até agora na nossa live. A Cíntia mandando ali para. Obrigado, Cíntia. A Márcia que também colocou parabéns, muito obrigado. E eu acho que é isso. Esse é o papel das nossas lives, é sempre transmitir conhecimento porque a gente sozinho não faz nada, né? Mas quando a gente consegue unir forças, a gente vai longe. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado e parabéns, né? Pela sua dedicação ao longo aí desse tempo todo em relação a esses pequenos indefesos, né? Gente, muito obrigado por tudo. Então, uma boa noite. Boa noite, professora, e muito obrigado por tudo. Obrigada e boa noite a todos.